Bem-vindos a mais um Ambipar News. Hoje vamos ter uma entrevista muito importante, que é com o comando do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, comandante que ingressou na PM em 1987 como aluno oficial da Academia Militar da Escola do Barro Branco e se tornou em 2016, abril de 2016, coronel do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Bem-vindo, Coronel Max Mena. Obrigado a todos aqui do Ambipar News. Para mim é um prazer enorme poder falar com vocês, poder falar um pouquinho sobre o Corpo de Bombeiros, sobre o que nós planejamos para o futuro, um pouco do nosso passado. Vai ser muito legal esse papo. Legal. Coronel, quero falar um assunto da atualidade agora, que é recente, né, que é o incêndio da Serra da Mantiqueira. Gostaria que o senhor falasse um pouco como está sendo essa atuação, como que o bombeiro trabalhou nesse acidente, né, com um número de viaturas, aeronaves, tudo que dispensou para poder ter sucesso no combate desse acidente, desse incêndio na Serra da Mantiqueira. Vamos lá, né? É recente esse incêndio, ele se iniciou numa sexta-feira, nós trabalhamos aí perto de uma semana nele, num local chamado Pedra da Mina, na Serra Fina, ali uma tríplice divisa ali entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, não chegou até o Rio, né, consumiu aí perto de 600 hectares de mata. Foi um trabalho muito difícil, é um trabalho onde, para que você possa ter uma ideia, o acesso só seria possível se nós entrássemos no estado de Minas e caminhássemos aí por 2 dias até o local. Então, com o apoio do Comando de Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós conseguimos 3 aeronaves que fizeram combate e nos primeiros dias ainda utilizamos inclusive o helicóptero Augusta do governador, que nos colocou à disposição para que nós pudéssemos fazer uma inserção, lançar nosso pessoal ali no pé da serra. Montamos acampamento na serra, nosso pessoal é absolutamente valoroso, dormiram na serra, temperaturas lá chegam a perto de 0 grau, né, durante a noite. Então, assim, tivemos também uma atuação integrada junto à aeronáutica, que nos disponibilizou um Hércules 630, o mesmo utilizado nos incêndios da Amazônia no ano passado, que fez alguns lançamentos, ajudou bastante. E os nossos helicópteros, aí mais conhecidos como os helicópteros Águia aí do Comando de Aviação da Polícia Militar, que também fizeram vários lançamentos. Ele tem uma bolsa chamada Bambi Bucket, que ela carrega aí perto de 450 litros de água. Fez N lançamentos no incêndio, de forma que a gente pudesse ter sucesso com essa atuação do nosso pessoal por terra, Comando de Aviação, Aeronáutica, o próprio pessoal do parque, que também nos ajudou bastante, para que a gente pudesse realmente ter sucesso nessa operação. Foi muito legal. E só quem conhece, né, Coronel, para saber o que é um incêndio florestal, né? Eu tive a oportunidade de alguns anos estar à frente da área de gerenciamento de risco da Vale do Rio Doce, na época Vale do Rio Doce, hoje Vale, e a gente teve alguns incêndios florestais no Pará, em Minas Gerais, onde nós tivemos aí também o trabalho em conjunto com o Corpo Bombeiro Militar de Minas Gerais, onde eu pude acompanhar mais de perto. E a gente sabe realmente a dificuldade que é, e a gente sabe que o trabalho desses profissionais tem que ser um trabalho da mais alta qualidade. É uma coisa muito importante a gente saber, inclusive o Coronel comentou, e é legal, nós vamos estar passando aqui algumas imagens para vocês conhecerem um pouco do SICOI. Eles têm uma carreta, que é um posto de alto comando, que está lá no local próximo ao local do sinistro, onde eles fazem todo o gerenciamento dessa ocorrência. Vale muito a pena conhecer isso, porque é uma estrutura diferencial que, desde quando se investiu nisso no Estado, acho que ela não parou nunca, né, Coronel? Ela está sempre presente aí nas grandes ocorrências. Queria que o senhor falasse um pouco mais para a gente sobre o SICOI, sobre essa estrutura que está lá montada. Bom, vamos lá, né? No Brasil, São Paulo foi pioneiro na adoção de um sistema de comando de operações. O que é isso, né? Na verdade, é uma organização de cenário. A organização do cenário, a organização de suporte, a organização logística, operacional. Toda ocorrência, toda situação emergencial, ela inicia sempre com a chegada de muito recurso, até que você possa identificar a situação emergencial de fato, saber se o seu recurso faz frente àquela emergência. Porém, ela sempre se inicia de um modo conturbado. A diferença entre uma organização que ela tenha maturidade operacional
e daquela que não tem é o tempo que ela realiza, o tempo que ela precisa para que ela possa organizar aquele cenário. E aí entra a filosofia do sistema de comando de operações, ou Incident Command System nos Estados Unidos, e nós tivemos muita proximidade com a Guarda Costeira Americana, que utiliza esse sistema. Então isso para nós, hoje é uma coisa muito arraigada na cultura do Corpo de Bombeiros. Essa organização de cenário, esse trabalho integrado, esse comando integrado, cada um dentro de um conceito de liderança situacional, ou seja, aquele que realmente tem a ascensão sobre uma determinada matéria, ele é o líder situacional. E dentro das atividades que o Corpo de Bombeiros executa, como nesse caso do incêndio florestal, acabamos por exercer essa liderança situacional e esse comando integrado com, como eu já citei aqui, das mais diversas entidades e órgãos que estão lá no local, desde o Comando de Aviação da Polícia Militar, a integração junto aos órgãos federais, como foi o lançamento de água pelo Hércules, pelo C-130. Então, assim, é muito legal você ver hoje o Corpo de Bombeiros num nível de maturidade e de integração muito diferenciada do que quando nós começamos, o que é uma coisa natural. Esse crescimento dentro de uma filosofia do sistema de comando de operações, que hoje ele é uma coisa bastante natural para a gente. E é muito importante, faz toda a diferença no sucesso de uma ocorrência. Coronel, o bombeiro, a história do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo se inicia em 1851. E oficialmente, em 10 de março de 1880, ela se torna uma organização oficial, uma organização com o nome de Corpo de Bombeiro Militar do Estado de São Paulo. Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente dessa história. Vamos lá, uma história muito rica, né? Esse início da atividade, perto aí de 1851, oficialmente em 10 de março de 1880, né, quando foi criado o Corpo de Bombeiros hoje, né, Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foram retirados, né, em 1880, aí perto de 30 homens, para que pudesse, 20 homens na verdade, né, começa como éramos 20, né, mas em 1850, um pouco antes, o que fez gerar esse processo, que ele se iniciou em 51 e em 1852 nós tivemos a primeira lei de prevenção que determinava aos cidadãos a colaboração com a polícia em casos de incêndio, inclusive a questão dos sinos, né? Onde os sacristãos eles poderiam inclusive ser multados e presos se não tocassem os sinos para poder informar sobre um incêndio. Ele começou num incêndio na Rua do Rosário, atual 15 de novembro, aqui pertinho da gente. Isso em 1850, onde uma casa pegou fogo. As casas normalmente eram de palhoça, né? E só não pegou fogo no quarteirão inteiro em razão do esforço de toda a comunidade ali no entorno. Um francês chamado Marcelino, ele emprestou uma bomba, era a única bomba que tinha de água à época. E a partir aí de 1852, 1860, essas bombas foram adquiridas e colocadas à disposição desse pequeno grupo, que mais tarde, em 1880, veio a se tornar o que é hoje o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Que é uma história realmente muito rica, muito legal. Muito rica, muito encantadora. Eu comecei o meu contato com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo em 1994, onde eu fui a primeira vez para a Texas A&M University. E lá pude conhecer coronéis do Corpo de Bombeiros de São Paulo e outros soldados que estavam lá buscando aperfeiçoamento num centro de excelência. E de lá para cá, então, todo ano eu venho encontrando cada vez mais com mais bombeiros do Estado de São Paulo, mais bombeiros militares. Um investimento muito rico, muito importante que o bombeiro faz em buscar em outras instituições, como o coronel colocou, da Guarda Costeira Americana, da Texas A&M University. Eu sei também que vocês têm convênio aí com a Escola de Bombeiros de Portugal e em todo mundo vocês buscam, né? Eu tive a oportunidade também de encontrar com vários bombeiros na Interschutz, que é a maior feira de emergência do mundo, na FDIC o ano passado, onde a gente estava com o stand lá, recebemos vários bombeiros do Estado de São Paulo. Muito legal ver realmente que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo investe nessa capacidade técnica e busca o melhor para os seus profissionais. Tendo em vista todo esse investimento, eu queria que o senhor falasse para a gente hoje como o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo
está em números, né? Ou seja, onde que a gente, quantas instituições, quantas corporações a gente tem hoje no estado, homens, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, vamos lá, né? Eu acho que o estado de São Paulo, os números são sempre superlativos, né? Não tem número pequeno no estado de São Paulo, né? Desde sua economia, sua pujança, sua população, seus costumes, sua gastronomia, suas indústrias. Então não tem número pequeno no estado de São Paulo e também não é diferente no Corpo de Bombeiros. Vamos lá, falar um pouquinho de números, né, do bombeiro. Nós somos aí hoje 8.300 homens, né, homens e mulheres no Corpo de Bombeiros, trabalhando aí diuturnamente. Temos perto de 2.400 viaturas, distribuídas em 258 estações de bombeiro pelo estado. No ano passado, nós atendemos ocorrências em 637 dos 645 municípios. Apenas 8 municípios não tiveram nenhuma emergência. São Paulo tem desde municípios com menos de 1.000 habitantes até municípios como São Paulo com perto aí de 12 milhões de habitantes, né? Além disso, o Corpo de Bombeiros ele funciona desde 1983, né? Com os adventos lá dos incêndios de João Meandraus. À época, o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Jonas Flores, que nos deixou, partiu para o Oriente Eterno na semana passada, ele faleceu. Esse comandante ele iniciou um trabalho muito forte, que é o trabalho de prevenção. À época, exigindo das autoridades que houvesse realmente a preocupação das autoridades no sentido de melhorar a prevenção e a proteção contra incêndio nas edificações, tornar as edificações mais seguras. Bom, por que esse preâmbulo? Porque no ano passado nós chegamos a quase 1 milhão de atividades de prevenção no estado de São Paulo. Desde a vistoria nas edificações para regularização, a análise de projetos, os formulários de atendimento técnico onde nós corrigimos processos, tiramos dúvidas, o atendimento emergencial, o atendimento presencial do cidadão. Então, assim, essa atividade técnica, ela contribui sobremaneira com a melhoria da segurança das edificações. Torna as edificações mais seguras para que as pessoas que lá estejam numa situação melhor de segurança e não venham a ser sinistradas em razão de um incêndio ou algo que o valha. Então, assim, só nessa brincadeira nós fizemos perto de 1 milhão de atendimentos, né, na área de prevenção. O que demonstra, nossos estudos demonstram claramente que a área de prevenção do Corpo de Bombeiros, a partir de 1983, com a edição do primeiro decreto de prevenção contra incêndio, que foi o 20811, ele demonstra claramente uma queda no nível de incêndio nas edificações que estão sujeitas ao regulamento. E aí exclui-se aí a edificação que ela é a residência unifamiliar, a nossa casa, não o apartamento porque ele está dentro do processo, mas a casa do cidadão aí na rua que ela está fora do nosso regulamento. Mas nas demais edificações é claro, é absolutamente transparente e cristalino mostrar que os incêndios realmente diminuíram após esses decretos. Além disso, nós fizemos no ano passado perto de 532 mil ocorrências emergenciais, 250 mil vítimas no ano passado. Nós temos aí uma vítima atendida a cada 2 minutos. Uma situação emergencial a cada 59 segundos no estado de São Paulo. Então, assim, são números realmente superlativos, mas que demonstram assim um carinho que a nossa formação e os nossos valores determinam para com a sociedade. Então, assim, para nós isso não é trabalho, para nós isso é uma vocação. Uma coisa importante, coronel, que eu queria ressaltar é esse trabalho desde de Alemoa, até antes de Alemoa mesmo, com vários coronéis que aqui passaram, Coronel Duarte, Coronel Bertolini, Coronel Duarte, eu esqueci me faltou agora o nome de um grande amigo, coronel que também é Dino, Coronel Armani, e assim, né, por si, todos, Coronel Eduardo, que foi o último coronel do Corpo de Bombeiros de São Paulo, todos eles vêm mantendo uma relação diferencial muito grande com a iniciativa privada. Então a gente tem um trabalho muito interessante que a gente dentro da Ambipar faz com as instituições, não só o Corpo de Bombeiros de São Paulo, mas com outros corpos de bombeiros também de outros estados do Brasil,
que é abrir a porta da nossa estrutura para a gente ter realmente essa sinergia. Hoje o Corpo de Bombeiros de São Paulo conta com uma escola fantástica, que é a ESB, né? Que é lá comandada pelo Coronel Pavão, que realmente é uma coisa que brilha os olhos de todos os bombeiros, inclusive de outros países que vêm para cá conhecer a nossa estrutura e vêm fazer intercâmbio de treinamento. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre essa parceria, sobre a importância dessa parceria com as entidades privadas e o bombeiro, desmistificar um pouco, né? Porque eu sei que muitas entidades privadas têm aquele negócio, eu não vou chamar o bombeiro aqui porque senão ele vai ver algo errado. Não é por aí, né? Como o senhor bem disse, a visão da prevenção é essa visão da aproximação que traz essa parceria público-privada, onde o bombeiro muitas vezes pode corrigir falhas que existem na iniciativa privada e dar sim um rumo, que é um rumo preventivo muito interessante para os projetos que podem ser ali aplicados dentro da iniciativa privada. Olha, eu não diria corrigir erros da iniciativa privada, eu costumo dizer que conhecimento não ocupa espaço, né? De acordo com as leis da física, dos corpos não ocupam, mas isso não funciona para o conhecimento. O conhecimento ele é sempre importante, quanto mais melhor. A nossa Escola Superior de Bombeiros hoje, comandada aí pelo Coronel Pavão, que faz um trabalho brilhante à frente da nossa escola, costumamos dizer que é a nossa joia, né? Porque lá é o berço do nosso conhecimento. Essa integração com entidades privadas que tem uma capacidade de evolução muito grande, muito rápida, haja vista aí o sucesso da Ambipar dentro do mercado nacional, dentro do estado de São Paulo, um parceiro é o parceiro de verdade, é aquele parceiro que eu encontro na madrugada de uma noite fria no meio de um feriado chovendo. Então a gente costuma dizer, esse é o verdadeiro parceiro, né? Quando a gente chama e ele está lá no local. Onde não tem burocracia, emergência não é uma coisa que a emergência não cabe burocracia para emergência. Não podemos ter processos que tornem o tratamento de uma emergência um tratamento lento. E isso, a Ambipar tem sido um grande parceiro aí já de um bom tempo, junto ao Corpo de Bombeiros, nessas madrugadas que eu acabei de citar. A nossa escola, ela é uma escola aí perto de 50 mil metros quadrados de construção, né? Então ela tem uma capacidade para 760 alunos alojados, né, em apartamentos, em pequenos apartamentos. Nós temos aí a capacidade de fato da nossa escola de formação, ao mesmo tempo beira 1000 alunos diariamente na escola. Claro, no momento que nós estamos vivendo, a pandemia, isso nós restringimos absurdamente, estamos trabalhando muito com EAD, né? Mas a nossa atividade, ela é uma atividade que ela precisa do treinamento prático. Então agora, com o Plano São Paulo, do Governo do Estado, nós estamos aos poucos liberando, retomando essa formação, retomando os treinamentos, que é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. E ali na ESB, desculpa só pontuar, Coronel, a gente tem simuladores, né? Foi instalado um simulador fantástico lá para incêndio, que vocês têm ali um trabalho realmente que se tornou até referência para a própria empresa que vendeu esses containers para vocês, né? Eu tive a oportunidade esse ano, contando uma história para o senhor, eu estava na TICS o ano passado e um dos diretores dessa empresa lá fez uma apresentação, inclusive usando a estrutura da ESB como uma referência. Porque comprar um equipamento é fácil e tirar o melhor proveito desse equipamento é para poucos, né? E a gente sabe que ali na ESB é muito bem tirado o proveito para tanto com os alunos, instrutores, e o aprendizado realmente é diferenciado. Não, sem dúvida. Esse foi um trabalho fantástico, né, de legado de grandes comandantes que por aqui passaram, que deixou isso pra gente, e assim, a minha missão é a continuidade desse legado. Esse equipamento especificamente, é um equipamento que foi importado da Alemanha, ele está na nossa Escola Superior de Bombeiros, ele trata o incêndio indoor, ou seja, os incêndios, o que normalmente o bombeiro vai encontrar dentro de situações de incêndios estruturais. Assim, ele é um equipamento fantástico, que ele leva realmente o bombeiro de uma forma segura, mas leva ao limite, realmente testa a capacidade operacional de um bombeiro dentro de um ambiente absurdamente quente,
um ambiente que realmente simula situações extremas de incêndio com vítima. E isso, para nós, esse treinamento, ele é fantástico, ele é muito importante para que a nossa tropa seja sempre ponta de linha, como sempre foi na atividade do incêndio, que é o nosso DNA, foi para isso que a gente foi criado. Então, assim, precisamos trabalhar sempre mais e melhor e de uma maneira sempre cada vez mais técnica. E esses equipamentos servem muito para isso. Quem tem a agradecer a população, porque cada vez mais os índices que a gente acompanha, eu pessoalmente acompanho, são sempre cada vez melhores, né? Ou seja, os incêndios hoje, eles são muito mais bem controlados de forma rápida, a não ter vítima, e tudo isso se faz por tanto treinamento que vocês fazem numa estrutura como essa, né? Sem dúvida, é uma estrutura muito forte e a gente tem cada vez mais avançado em processos, sistemas, como não pode deixar de ser, né? Nós não podemos parar no tempo, de forma que desde o chamado do socorro até a chegada da viatura nós façamos isso sempre no menor tempo possível, para que a gente possa dar ao cidadão a estrutura do Estado pela qual ele paga, mas dar ao cidadão uma estrutura de Estado com qualidade, com eficiência, de forma a ideia é assim, quiçá nós não precisássemos salvar vidas, né? Quiçá nenhuma delas estivesse em risco, mas dentro de uma sociedade onde os riscos estão aportados em cada ponto da nossa casa ou em cada esquina, isso virá a acontecer. E nós temos que estar preparados para poder responder isso de uma forma imediata, minimizando esses riscos, salvando vidas, que é para aquilo que a gente foi criado. O bombeiro é uma coisa que eu costumo falar, que a gente vê um imposto bem empregado, né? Coronel, eu tenho muita dúvida, né, que chega a mim por e-mail, por WhatsApp. Hoje a gente tem criança, eu vou falar do meu filho Guilherme, com 7 anos de idade, ele fala: papai, eu vou ser bombeiro. Então a gente tem aí várias pessoas que têm esse sonho. Então eu queria que o senhor pudesse falar para a gente qual é o caminho para a pessoa ingressar no Bombeiro Militar do Estado de São Paulo. Eu sei que existe várias situações, a situação dele entrar na Academia Militar como PM, depois passar para o bombeiro. Eu queria que o senhor contasse isso para a gente. Bom, vamos lá, né? O bombeiro aqui no estado de São Paulo, ele é um serviço da Polícia Militar, assim como é o serviço do policiamento rodoviário, do policiamento de trânsito, do policiamento ordinário, propriamente dito, policiamento ostensivo da Polícia Militar. Então ele é mais um serviço da Polícia Militar. Para que ele possa ser bombeiro, são 2 portas de entrada, seja a entrada dele como nosso valoroso soldado, através da Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar, onde ele vai fazer 3 meses de um processo básico, né, que serve a todos os soldados da Polícia Militar, e 9 meses posteriormente na Escola Superior de Bombeiros, tratando especificamente da atividade de bombeiro. Isso como soldado. Como oficial, a mesma porta de entrada é a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que eu tive a honra de frequentar em 1987, 88, 89, quando me formei. Foi para mim uma escola de vida, além de ser uma escola profissional, mas foi para mim uma escola de vida. E lá, saindo da academia, aí sim ele tem condição de ser direcionado ao Corpo de Bombeiros e ainda vai fazer uma especialização de mais 1 ano, que é o nosso curso de bombeiros para oficiais, de forma que ele venha a ser um oficial do Corpo de Bombeiros. São essas 2 portas de entrada e qualquer uma delas são portas assim onde ele vai encontrar grandes irmãos e guerreiros. Qualquer um que vier aqui, ele vai ser sempre muito bem recebido, muito bem acolhido, porque é esse o sentimento que ele precisa ter na entrada para que ele possa se doar da mesma forma para o cidadão em fora. Uma coisa interessante que o senhor falou sobre o bairro, a escola do Barro Branco, né? Eu tive ali algumas vezes como convidado, fui até fazer uma palestra uma vez sobre produtos químicos lá, e eu do lado de fora vejo que é uma grande família, né? Quem se formou no Barro Branco, as turmas que ali se formaram, eles levam isso para a vida pessoal, se tornam realmente amigos, não só de trabalho, mas amigos também da vida pessoal. É um colégio de referência, né? É uma formação de referência que vocês trazem hoje dentro da Polícia Militar e acaba sendo distribuído, como o senhor falou aí, na Polícia Rodoviária, no Corpo de Bombeiro, em tantas outras instituições. Coronel, eu queria fazer uma pergunta particular
a respeito da integração com os outros órgãos envolvidos sempre na emergência. Eu falei um pouco da iniciativa privada, mas eu queria que o senhor contasse para a gente como é hoje, pegando aí um exemplo de uma grande ocorrência, como foi em Alemoa, Santos, como foi a integração dos outros órgãos. Ali nós tivemos vários órgãos trabalhando e percebemos realmente que o SICOI ali do Bombeiro fez toda a diferença para poder agregar todos esses outros órgãos, chegando, Exército, Defesa Civil, equipes de voluntário. Foi um grande trabalho onde vocês tiveram que organizar realmente todas essas pessoas a ponto de colocar cada uma delas numa atuação. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos lá, ninguém faz nada sozinho, né? Em especial em grandes emergências. Mais recentemente, eu estive em janeiro desse ano, já como comandante do Corpo de Bombeiros no Guarujá, naquela série de deslizamentos, não só Guarujá, né? Foi Guarujá, Santos, São Vicente, numa série de deslizamentos que inclusive levou à fatalidade de 2 grandes bombeiros nossos no Morro do Macaco. Tive também, especificamente, no comando direto do Largo do Paissandu, do incêndio do Largo do Paissandu. Então, assim, são grandes emergências que a estrutura do Estado só do Corpo de Bombeiros, por vezes, não é suficiente. Quando ela não é suficiente, há necessidade, a obrigação da integração. O bombeiro já trabalha há muito tempo com essa integração. Muito antes de SICOI, nós já falávamos em planos de auxílio mútuo, redes integradas de emergência, né, onde as mais famosas, a RENEM do Vale do Paraíba, o PAN de Capoava, o PAN de Mogi das Cruzes e outros aí que se espalham no estado de São Paulo e que trazem a iniciativa privada de uma maneira voluntária, assim, com realmente um espírito diferente daquele que tem responsabilidade social para atuar junto aos órgãos do Estado. Aqueles que atendem a emergência dentro da infraestrutura do Estado. Então, assim, essa integração, ela hoje é uma coisa tão natural, tão madura, que não se vê mais a possibilidade de, décadas atrás, da possibilidade de uma competição dentro de um cenário de emergência. Isso não se admite. A maturidade hoje do Corpo de Bombeiros na integração de diversos órgãos, sejam eles públicos ou particulares, ela está num nível hoje que ela é uma coisa tão natural que seria esquisito que nós não tivéssemos a participação, seja do ente privado, seja de outros órgãos de Estado em grandes emergências. Então isso para nós é uma coisa muito natural hoje. É verdade. Pontuando isso, foi um grande exemplo que aconteceu ano passado com um grande apoio de vocês, dos bombeiros militares, que foi o Encontro Nacional dos PANs. Sem dúvida. Que foi aí promovido, encabeçado pelo João Carlos Hermenegildo, que trabalha com a gente lá também, que é uma pessoa fantástica. E nós tivemos um sucesso absoluto, 800 pessoas presentes, PANs dos mais variados locais do Brasil. Então, o que o senhor falou é muito importante realmente, esses planos de auxílio mútuo, os RENEMs, toda essa formação. Agora, uma coisa importante pontuar, né? Tem que ser organizado. A gente vê que muitos locais têm vontade de fazer a coisa, mas ela não segue um padrão, ela não segue uma norma, ela não segue uma diretriz. Então, é sempre muito importante, você que é do Estado de São Paulo, a gente está falando aqui Corpo Bombeiro do Estado de São Paulo, que vocês conheçam as ITs dos bombeiros, do Bombeiro Militar do Estado de São Paulo, conheça como são as regras. Eu sei que tem cidades que às vezes fala de fazer o bombeiro voluntariado. O Bombeiro Militar do Estado de São Paulo tem uma normativa para isso, tem como fazer isso em parceria com a cidade. Busquem essas informações, né? Busquem o bombeiro militar para poder saber e fazer isso de uma maneira estruturada, porque isso faz uma grande diferença no momento de uma ocorrência, como falado aí pelo Coronel Max. Aliás, permita-me uma observação, já pegando um gancho dentro dessa sua fala. Um dos grandes... nós queremos o bombeiro voluntário, vamos deixar muito claro isso. Por vezes existem alguns aventureiros, e eu não tenho outra palavra para descrevê-los, que pretendem o bombeiro voluntário apartado e sem o padrão necessário de atendimento ao cidadão. Isso é uma coisa que nós não admitimos. A Lei 1257, ela foi publicada, ela foi aprovada em janeiro de 2015.
foi uma grande vitória do Corpo de Bombeiros, mas não do Corpo de Bombeiros, mas sim na sociedade, porque era premente a necessidade de um código de emergências. Um trabalho de várias mãos, de vários comandantes, que naquele momento conseguiram, na verdade, uma construção que se iniciou lá em 1996, né? E culminou em 2015 com a aprovação do Código de Emergência. Tivemos um tempo para a regulamentação desse código, até o lançamento do decreto do 63058, que ele é o decreto que ele regulamenta o sistema de atendimento de emergência no estado de São Paulo. Esse decreto, ele remete ao Corpo de Bombeiros, ao comandante do Corpo de Bombeiros, a necessidade do desenvolvimento, que foi feito, de algumas portarias que regrasse como funcionaria o bombeiro voluntário no estado de São Paulo. Então, assim, vamos deixar muito claro, nós estamos à disposição de todos os municípios que quiserem implantar o bombeiro voluntário. Nós queremos o bombeiro voluntário, nós vamos formar o bombeiro voluntário, nós vamos apoiar a cidade. Eu vou colocar um militar naquela cidade para que ele seja o fomentador desse processo. Nós queremos que isso aconteça. Vários municípios, e aí existem critérios para que isso aconteça, tem menos de um chamado por semana, por vezes ao mês de uma emergência. Porém, ele está coberto pelo Corpo de Bombeiros Militar, porém com tempo-resposta demasiado, em razão de vir da cidade mais próxima. Nós queremos o bombeiro voluntário. O bombeiro voluntário, ele é uma aspiração nossa. Nós precisamos daquele que, de fato, se voluntaria ao trabalho junto à sociedade, em caráter honorífico. Não alguns que, infelizmente, enxergam nisso a possibilidade de uma reserva de mercado, usurpando a função pública. E isso é muito ruim. Então, assim, os planos de auxílio mútuo foram sempre muito bem dimensionados, foram sempre uma iniciativa bombeiro, iniciativa privada. E assim como hoje nós queremos que o bombeiro voluntário também esteja incluído dentro desse processo, trabalhando conosco ombro a ombro e suportado pela infraestrutura do Corpo de Bombeiros. Isso é muito importante, senhor pontuar, coronel, porque existe, eu vejo de forma particular, uma ignorância em muitos municípios e não querer buscar isso no estado, né? Buscar realmente, então nós vamos deixar aqui o contato do Bombeiro Militar do estado de São Paulo, busque informações. O bombeiro voluntário, como muito bem colocado pelo coronel Maximena, é uma necessidade em determinados pontos. Então, quem sabe onde é esse ponto? É o coronel do bombeiro, é a estrutura militar do estado de São Paulo, e ela tem que pertencer a uma cadeia hierárquica. Só assim se funciona. E, diferente do que muita gente fala, eu posso falar para vocês com total garantia e tranquilidade, é assim que funciona em qualquer lugar do mundo. A cadeia hierárquica de conhecimento, de atuação do bombeiro está sempre numa estrutura organizacional muito bem montada. Coronel, a gente poderia passar o tempo aqui falando sobre esse assunto, né, que é um assunto que é uma paixão minha. Eu falo que eu me considero um bombeiro porque eu fiz meu primeiro treinamento na Texas A&M University, como eu coloquei, em 1994, buscando, logicamente, o conhecimento na área química, que foi quando eu comecei a atuar na SOS Cotec, há muito tempo atrás. Mas eu sou um fã da corporação bombeiro do estado de São Paulo, bombeiros de todos os estados, onde eu tenho grandes amigos. E realmente eu agradeço muito, senhor, essa oportunidade de a gente estar passando um pouco mais essa informação para quem nos acompanha aí no Ambipar News. Quero deixar aqui umas considerações finais que o senhor possa fazer. Primeiro, né, o agradecimento é meu, dessa oportunidade de um parceiro de todas as horas, que é a Ambipar, né, da gente poder falar um pouquinho de bombeiro, falar um pouquinho da nossa estrutura, do que é a nossa visão de futuro. Uma das coisas assim, não é o comandante do Corpo de Bombeiros que toca o futuro dos bombeiros, é o comando do Corpo de Bombeiros que começa no soldado e vai até o coronel. Eles participam de um planejamento estratégico que o nosso finda agora em 2020 e devemos lançar o planejamento estratégico para os próximos 5 anos, a partir já de outubro desse ano, para que o próximo comandante tenha rumos estratégicos, rumos que realmente coloquem a instituição num nível superior. E nós só estaremos nesse nível superior através da integração, em especial com grandes parceiros como é a Ambipar,
e tantos outros por aí, os nossos PANs, RINEMs e em especial dos nossos voluntários, aqueles que realmente querem trabalhar pela sociedade. Nós estamos à disposição 24 horas por dia através do telefone 193 para todo e qualquer cidadão que precisar dos nossos serviços. Coronel, muito obrigado. Eu venho aqui em nome da Ambipar reforçar essa parceria importante que a gente tem com a corporação. A porta de casa está sempre aberta para vocês. Quero convidar todos vocês que participaram desse programa nosso para deixarem aqui suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. Todas elas serão respondidas de alguma maneira, tanto por mim como pela Corporação Bombeiro Militar do Estado de São Paulo. O Coronel Max Mena tem uma quantidade de trabalho incrível, vocês não têm ideia, então foi muito importante para a gente conseguir esse tempinho na agenda dele e de estar aqui junto. Sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, nosso canal do YouTube. Você que ainda não está inscrito, se inscreva, se habilite e saiba mais sobre todos os assuntos que a gente vai trazer em breve para vocês no Ambipar News. Muito obrigado!